policial. Meu amigo, você que vai fazer qualquer área de segurança pública, então você tem que saber, com certeza, inquérito policial, tá? Então, a primeira questão aí é sobre inquérito. Considerando a hipótese de que a decisão judicial, e aqui importante, né? Decisão judicial transitada em julgada, tenha homologado o arquivamento do inquérito policial, a pedido do Ministério Público Estadual. Assinala a opção correta de acordo com as disposições processuais em vigor. Então, decisão judicial transitou em julgado e homologou o arquivamento do inquérito policial a pedido do Ministério Público. E letra A, ela diz o seguinte: o arquivamento do inquérito policial, por insuficiência de provas, produz coisa julgada material. Ora, meus amigos, presta bastante atenção. Quando o IP ele é arquivado, ele vai produzir coisa julgada. E essa coisa julgada, ela pode ser formal, ou ela pode produzir o arquivamento do inquérito policial, pode produzir coisa julgada material. Beleza? Emanuel, qual a diferença aqui? Quando eu digo que o IP produziu coisa julgada formal, permite o desarquivamento do inquérito. Permite o desarquivamento do IP. Em contrapartida, quando o IP faz coisa julgada material, não permite o desarquivamento do inquérito. Não permite o desarquivamento do IP. Então, essa é a grande diferença. Na coisa julgada formal, permite-se que o IP possa ser desarquivado. Quando esse IP produz coisa julgada material, não se permite o desarquivamento do inquérito policial. Emanuel, e o que produz coisa julgada formal? Entre elas, um dos exemplos, não vai dar para falar tudo, porque senão a gente vai transformar em aula, não é? E o tempo não nos permite. Mas um dos exemplos seria falta de provas. Então, a falta de provas gera um arquivamento, coisa julgada formal. Falta de provas, ou também chamado de falta de justa causa, né? A falta de provas é também falta de justa causa. Já quando temos coisa julgada material, nós temos, por exemplo, extinção de punibilidade, o fato atípico, excludente de ilicitude, excludente de ilicitude, são causas que, uma das causas, tem mais aqui, que pode gerar o IP coisa julgada material. E, principalmente aqui, existe uma divergência
entre o STJ e o STF. Então, direi para vocês, acompanhe minhas aulas no IP, que a gente vai falar sobre isso aqui. Então, vejam, letra A diz, o arquivamento do inquérito policial por insuficiência de provas produz coisa julgada material. Não, produz coisa julgada formal e não material. Letra B. Então, A está errada. O acolhimento, letra B, o acolhimento do pedido pelo juiz ao ofendido ou ao seu representante legal, o manejo da queixa. O acolhimento pedido pelo juiz possibilita ao ofendido ou ao seu representante legal o manejo da queixa subsidiária. Nada a ver, não é? Então, veja, eu vou ter a queixa subsidiária, não é nada mais do que a ação penal privada subsidiária da pública. É isso. Então, não é o acolhimento do pedido do juiz que possibilita ao ofendido o manejo da queixa subsidiária. Não. Eu só vou ter essa queixa subsidiária ou ação penal privada subsidiária da pública quando o MP, dentro do seu prazo previsto no CPP, não faz a denúncia. Não faz a denúncia. Quando o MP, nesse prazo, lá do Código de Processo Penal, não faz a denúncia, aí o ofendido pode fazer a queixa subsidiária. E para isso ele tem prazo, né, de 6 meses. Então, letra B também está errada. Letra C. O oferecimento de denúncia, que é feita pelo MP, pelo mesmo crime, devido a novas provas, caracteriza em regra violação do princípio que veda a revisão pro societa. Não vai ferir. Por quê? Porque o IP, se houve o oferecimento da denúncia, pelo menos devido às novas provas, porque houve um arquivamento de coisa julgada formal. O IP foi arquivado e gerou coisa julgada formal. E diante de novas provas, pode haver o desarquivamento do inquérito penal. Então, letra C também estaria errada. Letra D é a nossa certa, claro. A decisão judicial de arquivamento por insuficiência probatória, agora sim, possui efeitos de coisa julgada formal. E diante de novas provas, pode sim, não é? Pode sim haver o desarquivamento. Então, letra D, na nossa primeira questão, é a nossa resposta. Segunda questão de prazo, não é? Quando você vai estudar inquérito policial, você tem que saber prazo. Só que muito cuidado. Hoje se discute dos prazos, não é, no inquérito policial. O prazo que tem regra geral, que é do artigo 10, mas cuidado, porque o artigo 3º do Código, artigo 3º, parágrafo 2º, artigo 3º C, se eu não me engano, parágrafo 2º, traz outro prazo também. Então, se liga aqui, e é isso que a gente vai trabalhar. Então, regra geral, qual é o prazo de conclusão de um inquérito policial? Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias.
se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Se o indiciado tiver sido preso em flagrante. Ou estiver preso, em flagrante, ou preso preventivamente, contando prazo nesta hipótese a partir do dia que se executar a ordem de prisão no prazo de 30 dias, quando estiver solto mediante fiança ou sem ela. Então, regra geral, qual vai ser? Vai ser 10 dias e 30 dias. 10 e 30 dias. 10 preso, 30 dias solto. Podendo ele solto nesse prazo de 30 dias, ocorrer uma prorrogação. Mas, como eu disse a vocês, cuidado, porque você tem o parágrafo 2º do artigo 3º B, eu disse 3º C, não, 3º B, artigo 3º B, que diz o seguinte: se o investigado estiver preso, o juiz das garantias poderá, mediante representação da autoridade policial e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Veja, poderá, mediante representação, se ele estiver preso e ouvido o Ministério Público, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias após o que se adianta se a investigação não for concluída, a prisão será imediatamente relaxada. Então, vejam que ele diz, se ele estiver preso, então o cara tem 10 dias aqui, está preso, mas pode haver uma prorrogação de 15 dias. Poderá haver uma prorrogação de 15 dias quando ele estiver preso. Manuel, e qual é que eu uso? Veja, a gente vai observar sempre o que a questão está trazendo para a gente. Quando a questão diz, segundo a regra geral do artigo 10, 10 e 30. Mas, se ele colocar segundo o juiz de garantias, aí você tem essa possibilidade. Tá? Então, se o indivíduo estiver preso, o juiz poderá, mediante representação, prorrogar uma única vez a duração do inquérito por até 15 dias. Então, na questão vai ter que trazer isso aqui. Se ele não trouxer, então fica na regra geral do 10 e 30. Outra coisa, Emanuel, existem outros prazos, não é? Existe, por exemplo, na Justiça Federal, você tem um prazo de 15 dias, ele preso, prorrogado por mais 15 dias. E 30, obviamente, com prorrogações. Então, na Justiça Federal, veja só, você tem 15, 15, 30 mais. Justiça Estadual, regra 10, 30. Tendo juiz de garantia, 10 mais 15 e 30. Tá certo? Existem outros prazos? Existe. Na lei de drogas, fica 30 dias preso e 90 dias solto. 30 pode ser prorrogado por mais 30 e 90 pode ser prorrogado por 90, por mais 90. Crimes contra a economia popular, 10 dias preso, quanto para o indiciado solto. Então, é 10 dias para preso e 10 dias para o cara solto. E nos crimes militares, 20 dias para o indiciado preso e 40 dias para o indiciado solto, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. Então, se liga nesses prazos que sempre caem. Então, observando tudo isso, qual é a resposta da questão? 10 dias, letra D. 10 dias se o indiciado estiver preso ou 30 quando ele estiver solto. Aqui, ó, segunda regra geral. Beleza?
Então, se ligar como vem a questão, como é pedida no enunciado da questão. Terceira questão. Policiais, e mais uma vez, questão grande, questão enorme, vai grifando, pessoal, os pontos que são importantes, vai grifando os pontos que são importantes. E por que deve-se fazer isso? Para que você tenha a noção do que foi pedido. Que se você não grifar, quando você chegar aqui, iniciou aqui, quando chega aqui, você não tem mais noção nenhuma. Então, vai grifando aqueles pontos que são importantes. Policiais, durante a investigação de delito de tráfico de entorpecentes, olha aqui que eu tenho que grifar agora, entraram ilegalmente na casa de Orlando. Entraram ilegalmente. Onde suspeitavam, então aqui eu tenho uma mera suspeita, né? Onde suspeitava, eu tenho aqui uma mera suspeita e não uma fundada suspeita. Haver provas de materialidade do crime, objeto da investigação em andamento. Na incursão ilegal, mais uma vez, ele fala que a incursão foi ilegal. Confirmaram as suspeitas essas que não eram fundadas, eram mera suspeita. Com base na informação, a autoridade policial representou ao juiz pela expedição de mandado de busca e apreensão. Veja só, aqui é interessante, né? O que é correto? Primeiro, você solicita o mandado de busca e apreensão e depois cumpre invadindo a casa. Eles fizeram o contrário. Eles, primeiro, observaram se existia tráfico. Realmente tem tráfico nessa casa aí. Realmente tem tráfico. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos entrar. Se realmente tiver tráfico, a gente solicita um mandado de busca e apreensão e torna ilegal o que era legal. É esse o pensamento aqui dessa galera aqui. Então, vamos lá. O magistrado, de boa fé. Por que de boa fé? Porque ele não sabia do que se tratava, né? Pois não tinha ciência da atitude anterior dos policiais, expediu o respectivo mandado e os policiais de posse dele agora entraram legalmente na residência de Orlando e lograram êxito em apreender os elementos capazes de comprovar a materialidade do crime. Nessa hipótese, assinala a alternativa correta. Pessoal, bora lá. Entraram ilegalmente. Incursão ilegal, meras suspeitas. Ora, então o que é que eu tenho aqui? O que é que eu tenho aqui? Provas ilícitas. E quando você vai trabalhar, não é? Eu não vou nem dizer dentro do Código de Processo Penal. Bora lembrar o artigo que vocês é mais fácil lembrar, que é o artigo 5º, lá no inciso 56. O que diz lá? O que diz lá? Diz o seguinte: são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. E o que esse dispositivo também nos traz? Nos traz também uma teoria chamada teoria dos frutos da árvore envenenada. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Emanuel, o que é essa teoria dos frutos da árvore envenenada? Ela diz o seguinte: uma prova ilícita vai contaminar outra prova. Ou seja, uma prova ilícita vai produzir outra prova.
ilícita. Ora, se o primeiro momento, a entrada, ela já foi legal, tudo que for produzido depois daqui também vai ser legal. Se a entrada é lícita, tudo daqui, a partir daqui também vai ser ilícito. Então, baseado nisso aqui, vamos responder as questões. Letra A busca e apreensão é uma prova lícita, pois foi determinada pelo juiz competente de boa-fé. É, realmente. Se neles não tivesse entrado antes, eles só pediram o mandado de busca e apreensão porque eles adentraram ilicitamente na residência, né? E lá encontraram drogas. Né? Então, ilícito gera ilicitude. A busca e apreensão não poderá ser considerada prova lícita, pois eivada de ilicitude derivada, devendo ser desentranhada. A busca e apreensão não poderá ser considerada prova lícita, pois eivada de ilicitude derivada, teoria dos frutos da árvore envenenada, devendo ser desentranhada. Nossa resposta, letra B. Beleza, tranquilo. A prova ilícita poderá ser admitida desde que seja a única possível. Negativo. Muitas vezes quando a gente estuda provas, né? Inclusive eu gravei agora há pouco aqui para o Estou Preparado sobre provas, né? Às vezes você tem uma prova independente, não é? Por exemplo, né? Descoberta fortuita de fato novo, a serendipidade. Mas quando a prova for independente, ela pode ser admitida como fonte independente da prova ilícita. Exemplo, uma descoberta fortuita de fato novo, a não ser isso. Negativo. Não há determinação legal de desentranhamento da prova derivada assim. Né? CPP traz lá, Código de Processo Penal, traz lá, sim, a possibilidade de desentranhamento da prova ilícita do processo. Tranquilo? Próxima questão. Quarta questão. Mais uma vez, uma questão grande. Mais uma vez, eu vou dizer para vocês. Questões grandes, questões muito grandes. O que você tem que fazer? Fazer logo os recortes para você não se perder. Detido em uma blitz policial por trafegar com farol apagado, o motociclista Rafael foi submetido à revista. E aqui encontraram com ele, tendo sido encontradas com ele 10 porções de cocaína, que totalizaram 10 gramas. Beleza. Rafael alegou, deixa eu puxar para cá isso aqui. Rafael alegou que eram para consumo. Rafael alegou que era para consumo próprio, ou seja, né, o maconheiro. Enquanto o motociclista explicava seu álibi para os policiais, uma pessoa indagou em uma mensagem de texto recebida no seu telefone celular pela droga que ele havia se comprometido a entregar. Na ocasião, os policiais exigiram que Rafael entregasse o celular e, com base no teor da mensagem, conduzir o motociclista preso em flagrante e o apresentar ao delegado que o indiciou por tráfico de drogas. Ora, mais uma questão relativa à prova. Não é? Mais uma questão relativa à prova. Meus amigos, ora,
Vamos lá. Segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, e quando eu falo tribunais superiores, STJ e STF, deve ser resguardado o direito à privacidade. Não é? Mais uma vez, o artigo 5º da Constituição, inciso 9, não é? Inciso 9 não, perdão. Inciso 10, artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal, que diz lá, é inviolável a privacidade, não é? A intimidade, a honra e a imagem das pessoas. Então, meu amigo, nós temos aqui a privacidade. E nós temos também uma lei, que é a Lei 9.296/96, que ela vai regular, não é? Como é que eu posso dizer? Ela vai regular a questão de possibilidade de abrir a privacidade da pessoa, como, por exemplo, com interceptação telefônica, não é? É a questão de dados telemáticos, que é um dado telemático. O WhatsApp é um dado telemático, não é? O que eu converso muito com o Isaqueu, que é o Message, são dados telemáticos. Então, a Lei 9.296 diz, para que o Estado possa violar essa privacidade aqui, não é? Tem uma série de requisitos, de regras para que haja essa violação. Meu amigo, no caso Entelo, o que os caras fizeram? Ei, chegou mensagem, foi, me dá teu celular aí, dá seu celular que eu quero ver quais são as mensagens. Ora, não seguiram nenhuma regra do que está estabelecido na Lei 9.296, nem como estabelecido no artigo 5º, inciso 12, também da Constituição. Necessário para isso, para que haja violação da privacidade, é necessário, meu amigo, mandado judicial. Então, se é necessário mandado judicial, então, o que nós temos aqui? Uma prova ilícita. Uma prova ilícita. Sim, você que vai fazer Itapsuma, vai cair a Lei 9.296, viu? A IGEDUC cobrou agora. Lei 9.296. Dá lidinha nessa lei. Então, meus amigos, bora lá. Nessa situação hipotética, considera-se a prova utilizada pelos policiais. Ora, legal não. Não é legal. Não é legal. Feriu o princípio da privacidade. Nula, já que essa prova implica desrespeito ao sigilo telefônico e, por isso, não pode ser usada para embasar a sua condenação. Está aqui. Está aqui. Lembre-se que mensagens no celular são dados telemáticos e esses dados telemáticos são protegidos pelo direito à privacidade. Letra C. Lícita, não é lícita, não é? Já que não se trata de interceptação de conversa telefônica. Não é apenas a interceptação telefônica que ela é blindada pelo princípio da privacidade. Não, mas também, mais uma vez, dados telemáticos. Aí você coloca Instagram, e-mail, Zap, Message, tudo isso aí. Não pode. Como também o policial não pode chegar, ei, deixa eu ver tuas fotos que está aí. Deixa eu ver essas fotos que estão aí no teu celular. Também não pode. Tá certo? Também não pode. Passível de validação posterior? Não, porque a prova ela é nula. A prova é nula. Beleza?
Tranquilo. Pessoal, dizer para vocês que estão chegando agora. Deixa eu ver aqui quem está chegando agora. Goiânia, ó, já temos gente de Goiânia, não é? Tainá Siqueira, de Caruaru. Boa noite, Tainá. Claudiano Patrício, um melhor de Pernambuco, valeu, muito obrigado. Serra Talhada, olha aí. Diego Henrique, boa noite. Quem mais está aqui conosco? Cíntia Bezerra, Goiânia, boa noite. Valquíria, que está sempre aqui conosco também. Boa noite, Valquíria. Andresa Maria de Arco Verde, olha aí, boa noite, Andresa. E o nosso queridíssimo, meu amigo, que eu gosto, é um safado, mas eu gosto muito dele, que é nosso mestre aí em matemática, Douglas, não é? Andresa perguntando aí se exige habilitação A e B desse concurso. Sim. Dá tempo, Andresa, dá tempo. Corre atrás. Corre atrás. Robson falando que a prova é lista, não é? Aí, José Rosivaldo. Qual a chance dessas vagas de Itapsuma já está com o queridinho prefeito? Não, tá não. Lembre-se sempre, não é? Do princípio, não é? Da transparência, né? Estamos sempre no princípio da transparência, da impessoalidade. Se liga nisso aí, não é? Igor Silva, boa noite, Santa Cruz Caparaó. Olha aí, apareceu alguém de Santa Cruz. Boa noite, Igor. E Jefferson Inácio, boa noite. Então, meus amigos, lembrando para vocês que ainda não adquiriram, não é, o nosso curso aí de Guarda Municipal de Santa Cruz do Capibaribe, meu amigo, não marque bobeira, não. Estamos falando do seu futuro. Estamos falando aí, não é, da sua aprovação. Então, vem estudar conosco, porque o curso tá top. O curso Guarda Municipal de Santa Cruz de Capibaribe está top. Então, meu amigo, ó, Emanuel, estou em dúvida. Vai lá aqui no curso. Né? Emanuel, tem muitos cursos aí para a Guarda de Santa Cruz. Faz o seguinte, vai lá. Vê o que esses cursos trazem para você. Vê se ele traz live. Vê quem são os professores. Né? Se são aqueles professores tarimbados, né? Que estão aqui com experiência. Vê lá o que o curso traz para vocês. E com certeza você vai estar aqui conosco pelo Estou Preparado. Porque, meu amigo, é o melhor curso do Nordeste. Não tem para ninguém, não. O Estou Preparado é o melhor curso do Nordeste. Não é de Pernambuco só, não. É do Nordestão. Não deixa para depois, não. Vem conosco adquirir e ser feliz e ser aprovado. Né? Bora lá. Paulo está dizendo, estou no plantão, mas estou aqui estudando. Aí, tamo junto. Né? Igor Silva, tamo junto. Paulista na área, ele está bem pertinho de mim. Né? Bem pertinho de mim. Vamos lá, quinta questão. Pessoal, estão gostando da live? Não é? Estão gostando da live? Estão gostando da live? Se tiver gostando da live, dá aí o teu, né? Dá o teu feedback e não esqueçam de dar o like também. Não esqueçam de dar o like. Dá o like e dá o feedback. Beleza? Tranquilo? Vamos para a quinta questão. Claudemir Torres, sou de Caruaru. Estaremos aí dia 3 em Caruaru. Tamo junto, Claudemir. O Ministério Público denunciou Genivaldo pelo crime de homicídio culposo. Opa, peraí. Homicídio culposo, isso é importante. E requereu sua prisão preventiva. Meu amigo,
não vai dar não para esse cara não, viu? Requereu sua prisão preventiva, bora lá, para assegurar a aplicação da lei penal, para assegurar a aplicação da lei penal, pois não havia nos autos prova de que ele exercesse atividade laborativa no distrito da culpa, nem de sua residência fixa. Como é importante você fazer aqueles grifos. Homicídio culposo. E ele quer uma prisão, requereu a prisão preventiva disso. Ora, meus amigos, quando se trata de homicídio, de prisão preventiva, Emanuel, quais são os dispositivos que eu devo observar? 312 e 313 são os principais. O que diz o 312, Emanuel? Ele vai dizer quais os requisitos, quais as possibilidades em que caberá a prisão preventiva. Então, uma delas, a prisão preventiva deve ser decretada como garantia. Garantia de quê? Garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. Tem mais, Emanuel? Tem. Outro requisito, conveniência da instrução criminal. Tem outro requisito? Tem aplicação da lei penal. Aplicação da lei penal. E novidade trazida pelo pacote anticrime, não é? E indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Emanuel, só isso já dá condições da prisão preventiva? Não, porque eu tenho que fazer a leitura do artigo 313, eu tenho que fazer a leitura, não é? Do 313. E o 313 diz: nos termos do artigo 312, será admitida a decretação da prisão preventiva, presta atenção, nos crimes dolosos. Escuta aí. Nos crimes dolosos, punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Artigo 313, inciso 1º, diz que será admitida a prisão preventiva nos crimes dolosos. Ora, já matava aí. Por quê? Porque aqui temos um crime culposo e não um crime doloso. Então, bora lá. Ao analisar a denúncia, o juiz não poderá decretar a prisão preventiva de Genivaldo, pois ela é incabível no caso concreto. Certíssimo. Por quê? Porque o homicídio é culposo. Se o homicídio fosse doloso, homicídio doloso, e tendo um desses requisitos, caberia a prisão preventiva. Mas o homicídio é culposo. Segundo o artigo 313, não cabe. Porque só cabe nos crimes dolosos e dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Letra B. Poderá decretar prisão domiciliar de Genivaldo em substituir a prisão. Não existe requisitos para isso aqui. Ele não trouxe requisitos, né? Desculpem. Que possibilitasse, não é? O artigo 318, que é a prisão domiciliar. E poderá o juiz, quando é que o juiz substitui a prisão preventiva por uma prisão domiciliar?
quando o cara for maior de 80 anos, extremamente debilitado por uma doença grave, quando ele for imprescindível aos cuidados especiais da pessoa menor de 6 anos ou com deficiência, quando a mulher for gestante, ou a mulher tiver filho até 12 anos incompletos, ou até mesmo o homem, caso seja ele o único responsável pelos cuidados do filho até 12 anos. Então, não trouxe na questão nenhuma dessas situações previstas no artigo 318. Então, não cabe. Poderá decretar cautelar de recolhimento domiciliar no período noturno. Também não cabe a medida cautelar aqui. Homicídio é culposo, cara. O homicídio foi culposo. Poderá decretar muito menos a prisão temporária, porque o homicídio culposo não está dentro daqueles crimes previstos na lei de prisão temporária. Beleza? Sexta questão sobre a prisão preventiva. Mais uma vez, artigo 300. Na verdade, eu posso ter 311, 312 e 313. Mas para aquela questão só bastava esses dois aqui, tá? Mas prisão preventiva também cabe aí o 311. Bora lá. Só cabe prisão preventiva da fase processual, em razão da cláusula de reserva jurisdicional. Negativo. E aí o 311 responde, não é? O 311 responde a nossa pergunta. Porque diz lá no artigo 311, em qualquer fase da investigação policial. Se eu digo qualquer fase da investigação policial, estamos falando daquela fase do IP, não é? Ou do processo penal, caberá prisão preventiva. Então, quando cabe a prisão preventiva? A prisão preventiva, segundo o artigo 311, caberá na fase de não persecução penal, ou seja, durante a investigação, ou seja, durante o IP, e durante a fase de persecução penal, não é? Que é a fase do processo. Já a prisão temporária, meus amigos, só cabe aqui, ó, na fase investigativa. Não cabe durante o processo. Então, prisão temporária, só aqui. Prisão preventiva, nessas duas fases. Então, beleza. Letra B. A prisão preventiva em nenhum caso será decretada se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos ter o agente praticado o fato em legítima defesa. Tá certo. E está certo por quê, Manuel? Leitura aqui do artigo 310 do CPP. E o que é que o artigo 310 do CPP traz para a gente? Lembre-se que nós temos, hoje em dia, chamada audiência de custódia, né? Audiência de custódia. Então, o indivíduo é preso, ele é preso, e o auto de prisão, o APF, quando o cara é preso em flagrante, né? O auto de prisão deve ser feito em até 24 horas e enviado para o juiz. E o juiz, nesse mesmo prazo de 24 horas, deve marcar a chamada audiência de custódia. Após receber, não é? E promover essa audiência de custódia, com a presença do advogado e, obviamente, do acusado, e o membro do MP, então você vai estar lá, né? O juiz vai promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído, ou membro da Defensoria Pública, caso ele não tenha, e o membro do MP. E nessa audiência, o juiz deverá observar
as seguintes situações. Primeira, ele poderá relaxar a prisão. Poderá relaxar a prisão. Que prisão? A prisão, obviamente, ilegal. Se ele observou que aquela prisão é ilegal, ele vai lá e relaxa. Qual a segunda hipótese? Ele pode converter a prisão em flagrante em preventiva. Preventiva, desde que seja observado, não é? O artigo 312, 313, não é? E a terceira e última medida seria a concessão da liberdade provisória. E quando é que eu vou ter a possibilidade, não é, da liberdade provisória? Uma das possibilidades de liberdade provisória é quando o indivíduo pratica uma das condições previstas no artigo 23, incisos 1, 2 e 3. Ou seja, as famosas excludentes de ilicitude. Então, é a nossa resposta aqui. Legítima defesa é um excludente de ilicitude. Então, o juiz, diante dessa situação, ele não pode determinar prisão preventiva, e sim conceder a liberdade provisória. Letra C. Sob a prisão preventiva, em caso de urgência, a decisão que decretar, substituir ou denegar, prisão prescinde, não. Meu amigo, se vai decretar, substituir ou denegar uma prisão preventiva, em todos esses casos, tem que fundamentar a decisão. Tem que fundamentar a decisão. Letra D. Admite-se a decretação de prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena? Jamais. Jamais. Sétima questão. Lucas ingressou em uma agência da Caixa Econômica Federal, ocasião em que, portando, eu vou colocar já, grifar aqui, uma arma de fogo, subtraiu pertences de diversos clientes, evadindo-se na sequência. Ora, subtração com arma de fogo, temos aqui o crime de roubo, não é? Muito embora não tenha ocorrido qualquer perseguição, Lucas foi encontrado. Não houve perseguição, mas Lucas foi encontrado por policiais logo depois com a arma de fogo utilizada para a prática do crime com objetos subtraídos, em situação que faz presumir ser o autor da infração. Bem, estamos falando de quê? Flagrante. E, quando se fala em flagrante, temos dois dispositivos. Artigo 301, que eu vou falar já, novidade para vocês, e o artigo 302. E esse artigo 302, ele vai dividir, não é, esse dispositivo em 4 incisos. E cada inciso, ele vai me dar um tipo de flagrante. No inciso primeiro, ele vai dizer que o flagrante é próprio. Como também o inciso segundo vai dizer que o flagrante é próprio. Já o inciso terceiro, estamos diante de um flagrante impróprio, ou também conhecido como quase flagrante. E o inciso quarto, temos o flagrante presumido ou fictício.
também chamado de fictício. Emanuel, o que é o flagrante próprio? Considera-se flagrante próprio quando o indivíduo está cometendo a infração penal. Quando o indivíduo está cometendo a infração penal. Estou aqui, ó. Isaqueu. Cadê meu Pix? Eu não. Pum. Ops. Flagrante próprio. Ou então, atirei Isaqueu, vou saindo. Flagrante próprio. E o que seria o flagrante impróprio? Também conhecido como quase flagrante. Vejam só. Para que haja o flagrante próprio, tem que ocorrer duas situações importantes. Primeiro, a perseguição. E essa perseguição deve ser logo após. Perseguição e logo após. Emanuel, essa perseguição tem que ser obrigatoriamente pela polícia? Claro que não. Essa perseguição pode ser pelos policiais, pelo ofendido ou por qualquer pessoa. E nós temos o flagrante presumido, que eu também tenho duas condições, como esse daqui. No flagrante presumido tem que ser encontrado logo depois. Aqui ele é perseguido logo após. Aqui ele é encontrado logo depois. Encontrado logo depois com o quê? Com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Então, qual seria a nossa resposta? Veja, ele não sofreu perseguição, mas foi encontrado logo depois. Encontrado logo depois. Então, temos o quê? O flagrante presumido ou fictício. Então, bora lá. Nesse cenário, está em flagrante impróprio? Não, porque não houve perseguição, não é? E no flagrante próprio não é logo depois, é logo após. Outro erro, não é? Então ele está dizendo, foi encontrado logo após uma arma de fogo utilizada com objetos. Então ele está dando o conceito aqui, não de flagrante próprio, impróprio, mas de flagrante presumido. B. Está em flagrante próprio, pois foi encontrado por policiais logo depois. Não, mais uma vez, não é flagrante próprio. Estamos falando em flagrante presumido. Letra C. Está em flagrante fictício ou presumido, pois foi encontrado logo depois. Foi encontrado logo depois com o quê? Com arma de fogo. Então, letra C está correta. Letra D, não está em flagrante. Olha, claro que está, não adianta nem a gente terminar, não é? Porque não é? O início da questão está totalmente correto. E eu disse para vocês que ia falar do artigo 301. E o que eu tenho para falar do artigo 301, que serve para a Guarda Municipal? Mudança de posicionamento do STJ. O STJ tinha um entendimento que, quando se tratasse de flagrante delito, o guarda municipal não estava dentro da obrigatoriedade, e sim da faculdade. Como assim? Olha, você pega o artigo 301, ele vai dizer: qualquer do povo poderá, e as autoridades policiais e seus agentes deverão. Então, você tem um flagrante facultativo, que é qualquer do povo, e o STJ tem o entendimento que os guardas municipais também estavam dentro desse flagrante facultativo. Houve um agravo regimental. Então, não vou falar para vocês por conta do tempo aqui.
Mas você aí que me segue, ou vai me seguir no Instagram, vai lá no meu Instagram que você vai ver lá o agravo regimental. E, segundo o STJ agora, guarda municipal, o flagrante não é facultativo, não, agora não. Ele está dentro do flagrante obrigatório. Dentro do flagrante obrigatório. Então, ele é obrigado, não é? A observar o crime. De ir lá. Emanuel, se o cara não for, pode, inclusive, entrar nesse crime aqui, né? Artigo 319, prevaricação. Então, novidade de entendimento, meu velho. Isso pode cair em prova, tanto de Santa Cruz, como lá de Itapsuma. Então, se liga aí, tá certo? Questão de número 8, artigo 302, mais uma vez estamos falando de flagrante delito. Estamos falando de flagrante delito. O que é que diz aqui? Considera-se flagrante quem? Isso aqui é lenda do povo, né? Isso aqui é lenda urbana. Cara é encontrado até 24... Não, porra, não. O cara pode ser encontrado 48 horas, 72 horas depois e vai estar em flagrante. E vai estar em flagrante delito, que eu falei para vocês. Quais são as espécies de flagrante delito? Entre elas, está lá o flagrante próprio, quando o cara é perseguido logo após. Então, o cara pode haver uma perseguição 72 horas. Foi pego, flagrante delito. Então, isso de 24 horas, livra-se o flagrante de 24 horas. Bicho, isso é lenda urbana. Não existe isso. B, é encontrado logo depois, pelo ofendido ou pela autoridade policial, situação que faz presumir ser ele o autor da infração penal. É encontrado logo depois. Pelo ofendido, não precisa ser pelo ofendido. Não é? Ele é encontrado depois, logo depois. Não precisa ser pelo ofendido. Então o erro está aqui, está em ofendido. Não é? Letra C. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele o autor da infração. Agora sim, letra C está correto. É encontrado em até 48 horas. Então, a mesma ideia que eu tenho aqui. Isso é lenda urbana. Questão de número 9. E a questão número 9, temos aí prisão temporária, né? Prisão temporária. Lembrando, não é, que a prisão temporária, a Lei 7.960, determina que, para que seja concedida a prisão temporária, você tem que cumprir os requisitos que estão na lei, entre eles, quando imprescindível para investigação, ou quando o indiciado não tiver residência fixa, somado aos crimes que estão lá, né, taxados na Lei 7.960. Então, se um crime não estiver naquele rol, acabou-se. Não vai ser concedida a prisão temporária. Então, bora lá. O envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte, por sua gravidade, deverá ser objeto de prisão preventiva? Não. É só uma vez que sua duração é maior? Não. Cabe aqui prisão temporária. Cabe aqui prisão temporária. A prisão temporária poderá ser decretada pelo Ministério Público ou por autoridade policial e terá prazo de 5 dias. Realmente, tem prazo de 5 mais 5. Esse é o prazo da prisão temporária, regra geral. Mas ela não é nem decretada pelo Ministério Público
e muito menos pela autoridade policial. Ela é requisitada e representada. Então, ela será representada, né, pela autoridade policial e requerida pelo Ministério Público. Então, não são eles que decretam, quem decreta é o juiz. Caberá prisão temporária quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos crimes de homicídio doloso e sequestro ou cárcere privado. Tá certo. Homicídio doloso tem? Tem. Sequestro tem lá na lei? Tem. Fundadas razões? Tem. Então, quando houver fundadas razões, que é o inciso 3º, né? Quando houver fundadas razões de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes, entre eles homicídio doloso e sequestro. Então, certo, nossa letra C. O tráfico de drogas, a tortura, a dívida, Maria, a dívida por pensão alimentícia e os crimes patrimoniais cometidos com arma de fogo poderão ser objeto de representar. Não, pensão alimentícia, não é? Não cabe prisão temporária. E é uma prisão civil e não uma prisão de natureza penal. Pensão alimentícia é uma prisão de natureza civil e não de natureza penal. Questão de número 10. Mais uma vez aí sobre prisão temporária. Letra A. A prisão temporária que será decretada pelo juiz em face da representação da autoridade policial ou de requerimento do Ministério Público terá o prazo de 5 dias. Até aqui está certo, né? O erro está aqui, ó. Vedada sua prorrogação. Caberá prisão temporária para qualquer crime. Qualquer crime, não. Tem que estar naquele rol, não é? Da Lei 7.960. O mandado de prisão conterá necessariamente o período de duração da prisão temporária, bem como o dia que o preso deverá ser libertado. E chegou o dia do preso ser libertado, não precisa o delegado. Não precisa o delegado perguntar ao juiz: ei, juiz, e aí? Posso libertar? Não. Porque, ó, já tem dia para iniciar e dia para terminar. Então, letra C é a nossa resposta. Os presos temporários poderão permanecer a critério da autoridade responsável pela construção separado. Não. Errado aqui, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Mais uma vez, estamos chegando ao final da nossa live, né? Estamos chegando ao final da nossa live. Mais uma live produzida aí para vocês de forma gratuita aí pelo EP, né? Nós só pedimos o seguinte, que vocês, nessas lives, deixem o like. Deixa o like aí. Mete o like para cima e inscreva-se no nosso canal. Deixa o like, inscreva-se no nosso canal, porque é importante. Não é? Ó, aquela contrapartida. A gente te fornece conteúdo gratuito e você nos ajuda dando like e se inscreva, né? Ah, mas eu vou dar like não. Puta que pariu, meu velho. Tu mete esse dedo em tudo que é lugar. Tudo que é lugar tu quer meter esse dedo. Não pode dar porra de um like, não, é? Meu irmão, se liga. Dá um like aí. E dizendo mais uma vez a vocês, meus amigos, estamos aí com um curso topadíssimo aí para a Guarda Municipal de Santa Cruz. Melhor curso. Posso dizer com certeza. Tem muito curso aí, né? Vendendo, mas só vende o curso. Você não pode comprar só o curso. Você tem que comprar o serviço completo. E nós não estamos preparados. Damos o serviço completo para você. Simulados, teoria, não é? Aí, aulões, lives, carga máxima aí, né? Questão que só a porra. Ainda tem semana da ultrapassagem. Meu amigo, é aquele curso robusto,
Não é aquele curso rasinho, não. É aquele curso robusto. Então, meus amigos, tá? Não deixem de comprar, não. Tá certo? Lucas Souza, o senhor é fera. Valeu, Lucas. Então, vamos para a nossa questão de número 11. A Guarda Municipal do município Alfa recebeu denúncia de que determinada escola municipal acabara de ser invadida por indivíduos encapuzados. Olha aí, a Guarda de Santa Cruz do Caparibe, olha aí, armada nessa situação, é para botar para fuder. Que em ação rápida e organizada, depredaram bens móveis, fizeram inscrições de cunho nazista. Opa! Lei 7.716. Racismo nas dependências da unidade de ensino e furtaram diversos equipamentos eletrônicos. Então, crime de dano ao patrimônio público, invasão, racismo, né? Ó para aí. Furto. Estão fodidos. Considerando a preservação do local do crime, meios de prova, nos moldes do Código de Processo Penal, é correto afirmar. Nas infrações que deixam vestígios, a confissão do acusado ao erro aqui. Dispensa o exame de corpo de delito. Meu amigo, a infração deixou vestígio, é obrigatório o exame de corpo. Delito, a infração deixou vestígio, é obrigatório o exame de corpo. Delito, a remoção de vestígios do local do crime antes de liberada pelo período constitui mera infração administrativa? Não. Constitui crime de fraude processual. Constitui crime de fraude processual. Denomina-se fixação o ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo se isolar e preservar o ambiente. Não, o conceito não é fixação. E aqui é aquele conceito de cadeia de custódia, né? Lembre-se, você que vai fazer Santa Cruz, você que vai fazer Itapsuma, tem que estudar cadeia de custódia, meu irmão. Tem que estudar, beleza? E letra D, nossa resposta. O agente público deve preservar o local do incidente, sendo este procedimento o início da cadeia de custódia e vestígio do crime. Última questão, mas antes de falar da última questão, lembrar que amanhã, dia 27, neste domingo, teremos no Recife aulão presencial. Aulão presencial para você que vai fazer, né? Guarda Santa Cruz Caparibe e você que vai fazer Guarda Itapsuma. Não pode perder. Eu, professor Emanuel, professor Júlio César, professora Viviane Maia e o rei dos macetes, Rogério, estaremos lá amanhã no Recife, fazendo esse super aulão aí para você. Então, você que está no Recife, eu vou votar em Olinda. Eu vou votar também, porra, e vou dar aula. Vota depois que chegar, né? A aula termina 1 hora, dá muito bem para você votar. Então, vá assistir a aula, que é muito mais futuro, e depois volta e vota, exerce sua cidadania. Beleza? Então, não se esqueçam. Amanhã, dia 27, aulão. De acordo com a posição dominante dos tribunais superiores, é cabível a prisão domiciliar. Artigo 318. Prisão domiciliar. Artigo 318. Bora lá. Existir por si só condições favoráveis. Não. O agente for gestante, certo, puérpera, ou mãe menor de 12 anos, ou mãe de menor de 12 anos de idade, em crime, sem violência ou grave ameaça. Letra B ali está correto. Letra B. Então, quer saber sobre prisão domiciliar? Aí, ó, artigo 318 do CPP. Meus queridos, fechamos aí mais uma live, não é? Mais uma live para vocês. Então, são 10 horas e 44 minutos. Sábado,
10 horas e 44 minutos. E o Isaqueu Silva, o Estou Preparado, não deixou você de mão, não,